destes dois subitens pelos quais eu fiquei responsável na data de hoje, e a nossa doutrina, traçando alguns paralelos, traçando algumas conexões com os ensinamentos doutrinários e também estabelecendo algumas divisões, algumas diferenças entre estes dois ramos, né, entre estes dois aspectos do conhecimento humano, para que a gente possa, para que a gente não deixe jamais de ter como norte a nossa doutrina, de ter como norte, como eixo central, os ensinamentos dos Espíritos, os ensinamentos de Kardec, que estão lá codificados na nossa amada doutrina. Enfim, esta obra de Aldous Huxley, desta obra eu vou ficar com os subitens 9 e 10, que trata do conhecimento de si mesmo, conhecimento de si, e no item 10 trata da graça e do livre-arbítrio. Antes de a gente adentrar no tema propriamente dito, vamos traçar aqui algumas considerações, fazer alguns comentários a respeito da obra em si, a respeito do desejo do autor ao criar este conhecimento, este ramo do conhecimento, este ramo filosófico do conhecimento humano, a respeito do papel do homem e da sua figura central perante o universo, para que a gente possa compreender depois esses dois subitens. Aldous Huxley, ele defendeu a ideia de uma interpretação universalista de todas as religiões do mundo. E esta ideia universal, esta interpretação universalista dessas religiões do mundo, partia do pressuposto, a meu sentir, da ideia de que existem aspectos que estão presentes como traços marcantes de todos os ramos, de todas as religiões que compõem esse conglomerado que forma uma religião geral, de um modo geral. Então, o autor ele defende a ideia de que alguns aspectos, aqueles que são os principais, que são os aspectos basilares, estão presentes em todas estas religiões do mundo, e estes aspectos eles formam um eixo central de conhecimento que dão base, que dão solidez para todos esses ramos da religião, obviamente existindo entre estes ramos diferenças que são marcantes, mas existem esses traços fundamentais e que estão presentes em todas elas. Eu vou trazer aqui, já de início, quais são qual é esse esboço básico desta filosofia perene que é encontrada em todos esses ramos místicos das religiões no mundo, e ao final eu vou trazê-lo novamente esse esboço básico, traçando um paralelo com a doutrina, fazendo uma comparação com os fundamentos doutrinários, já de antemão dizendo que este paralelo foi feito, obviamente, por mim. Então, aqui não é a verdade absoluta, é a forma como eu compreendo esses traços que podem ser trazidos para a nossa doutrina. Então, os aspectos principais a ideia de que existe uma divindade ou um fundamento, né, que é o princípio não manifestado de toda a manifestação. O segundo aspecto principal é que este fundamento ou esta divindade é ao mesmo tempo transcendente e imanente. O terceiro ponto principal é que é possível que os seres humanos se amem, que eles se conheçam e se tornem efetivamente identificados com este fundamento, com esta divindade. O quarto ponto principal da filosofia perene, do seu esboço básico,
é a ideia de que alcançar este conhecimento de unidade, este conhecimento unitivo para realizar essa identidade suprema. É este o objetivo final e o propósito da existência humana. E, por último, a ideia de que existe uma lei ou um dharma que deve ser obedecida, um caminho que deve ser seguido por todos para que nós, seres humanos, alcancemos a nossa finalidade última. Então, são estes 5 aspectos que formam o esboço básico, né? Que formam um fundamento da filosofia perene. Traçadas essas considerações a respeito do esboço básico da filosofia perene de Aldous Huxley, vamos agora tratar dos 2 subitens propriamente dito. Então, o primeiro subitem do qual trataremos aqui é o subitem 9, que trata do conhecimento de si mesmo ou o conhecimento de si. Ele inicia este subitem tratando dos vícios, que eles podem ser definidos como uma linha de conduta em que a vontade é uma vontade consentida e que tem resultados que, obviamente, são maus. Primeiro, porque eles são eclipsadores de Deus, ou seja, eles escondem Deus. E, em segundo termo, porque estes vícios eles são física e psicologicamente danosos às pessoas ou aos seus semelhantes. Quando analisamos aqui a ideia de vícios, podemos fazer uma análise mais ampla a respeito do que são estes vícios. Estes vícios eles podem se caracterizar como os vícios os quais conhecemos, aqueles que estão relacionados aos prazeres da matéria. Então, os vícios, especificamente falando, os vícios do álcool, a drogadição, o vício do sexo, do jogo, todos aqueles vícios que dizem respeito à relação humana com a matéria, com os prazeres que a matéria pode oferecer ao homem, mas podemos também fazer uma análise mais ampla desses vícios e tratar dos nossos vícios mentais e também dos nossos vícios comportamentais, das nossas imperfeições morais, das nossas imperfeições como formação espiritual, e que são para nós também um vício, porque encaixam-se perfeitamente nestas características centrais trazidas por Aldous aqui a respeito destes vícios. Ou seja, os nossos vícios comportamentais, eles escondem Deus de nossas vidas por vontade nossa, e eles também são física e psicologicamente danosos a todos nós, a todos os nossos semelhantes. Então, eles podem se encaixar, os nossos vícios comportamentais podem se encaixar perfeitamente neste conceito de vício trazido por Aldous Huxley para todos nós. A ignorância de si mesmo, a ignorância do homem quanto a ele mesmo, quanto à sua figura, quanto à unidade divina também, quanto ao seu papel na sociedade, o seu papel perante Deus, é algo que corresponde a esta descrição. Nas suas origens, essa ignorância, segundo Aldo, é uma ignorância voluntária, pois ela a caracteriza pela introspecção, e escutando esses julgamentos alheios sobre o nosso caráter, nós podemos todos, se desejarmos, alcançar um conhecimento das nossas taras, das nossas fraquezas e dos motivos reais dos nossos comportamentos, das nossas ações. E nem sempre, segundo ele, são confessados e são anunciados. Então, ele aqui nos indica uma forma de compreender quais são as nossas inclinações, quais são as nossas imperfeições. Basta a gente analisar o julgamento, a sentença que as pessoas fazem sobre nós, e que comumente estas pessoas têm alguma dose de razão, porque este julgamento que as pessoas fazem a nosso respeito, da nossa pessoa, este julgamento ele é fundamentado
no que a gente emana para estas pessoas, do ponto de vista comportamental, do ponto de vista mental. Então, para que a gente possa se compreender, para que possamos nos compreender como pessoas e compreender as nossas imperfeições, basta que analisemos qual a sentença que as pessoas fazem de nós, qual a sentença que as pessoas fazem do nosso comportamento, porque quase sempre elas têm algum ponto de verdade nisso, porque mostramos para as pessoas muitas vezes aquilo que a gente mais deseja esconder do, do nosso, dos nossos aspectos mais profundos como formação pessoal. Então, este verniz que a gente carrega, este verniz social, muitas vezes ele não é o suficiente para que a gente possa esconder das pessoas quem de, é, quem de fato é cada um. Então, nós somos internamente espíritos carregados de imperfeições. Estas imperfeições, elas são muitas vezes disfarçadas, escamoteadas pelo verniz social. Ou seja, é uma dificuldade no nosso humor, é uma dificuldade nos nossos relacionamentos interpessoais, mas que são escamoteados pelo verniz social, mas que muitas vezes não é suficiente para esconder aquilo que de fato as pessoas entendem que nós somos. Então, isto este é o pensamento de Aldous Huxley quanto às nossas características principais, as quais ele chama, pode dar aqui a denominação de vícios. Se traçarmos algumas considerações a respeito destes pontos, destes aspectos do pensamento de Aldo, fazendo um paralelo com a doutrina, nós vamos conseguir nos compreender como pessoas e vamos compreender qual a classe a qual pertencemos na escala estabelecida pelos espíritos, né, na classificação que os espíritos fazem a respeito dos níveis evolutivos de espírito. Então, se olharmos lá na questão 102 do Livro dos Espíritos, os espíritos tratam da 10ª classe dos espíritos impuros e que nos dizem assim: quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. Estou lendo aqui ipsis literis: a sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez e a avareza sórdida. Ou seja, neste ponto aqui, conseguimos compreender que estes vícios aos quais Aldo se refere são vícios que dizem respeito a espíritos que pertencem a uma classe de espíritos impuros. Ou seja, se temos estes vícios, pertencemos a esta classe. Então, precisamos compreender a qual classe nós pertencemos. Precisamos compreender em que nível evolutivo estamos. Pulando lá para a questão 265, ainda traçando um paralelo a respeito dos vícios com os aspectos doutrinários, os espíritos nos dizem, faz-se o questionamento para eles, né, Kardec, havendo espíritos que por provação escolhem o contato do vício, outros não haverá que o busquem por simpatia e pelo simples desejo de viverem num meio conforme os seus gostos ou para poderem entregar-se materialmente a seus pendores materiais. E aí vem a resposta dos espíritos: há, sem dúvida, mas tão somente entre aqueles cujo senso moral ainda está pouco desenvolvido. A prova vem por si mesma e eles sofrem mais demoradamente. Cedo ou tarde compreendem a satisfação de suas paixões brutais, compreendem que a satisfação de suas paixões brutais lhes acarretou deploráveis consequências, que eles sofrerão durante um tempo que lhes parecerá eterno. E Deus os deixará nessa persuasão até que se tornem conscientes da falta em que incorreram e peçam, por impulso próprio, que lhes seja concedido resgatá-la mediante úteis provações. Então, os espíritos nos trazem aqui a ideia de que muitas vezes escolhemos um caminho vicioso por vontade própria,
escolhemos também muitas vezes o caminho vicioso, porque é aquele com o qual nós estamos acostumados a viver, ou seja, é um caminho que faz parte da nossa característica principal, tendo em vista o nosso nível evolutivo. E, por fim, lá na questão 365, já finalizando este paralelo com a doutrina, quanto a este aspecto, 365. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles, espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Aí os espíritos nos respondem, é que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nestes homens, e então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos, em todos os aspectos da vida humana. Durante um período de sua existência, ele se adianta em ciência e durante outro período ele se adianta em moralidade. Então aqui fica sempre o questionamento e fica sempre a análise que devemos fazer da nossa evolução. É uma evolução que se dá em dois âmbitos, no âmbito intelectual e no âmbito moral. Muitas vezes, estes dois âmbitos, eles não caminham paralelamente, eles não evoluem na mesma intensidade. Precisamos viver novas existências que vamos provar de acordo com a nossa necessidade em ambos os âmbitos para que possamos evoluir. Mas o fato de termos algum nível intelectual não nos retira o caráter principal da nossa condição espiritual, da nossa condição evolutiva, que é a condição de espíritos viciosos, espíritos que possuem muitos vícios comportamentais, vícios morais, que adoecem a nossa condição de alma, a nossa condição de espírito encarnado e em evolução. Superados os aspectos do vício, vamos avançar na ideia do conhecimento de si. A importância, a indispensável necessidade do conhecimento de si mesmo, e aqui nos traz esse alerta Aldous, foi sublinhada por vários santos e doutores de todas as grandes tradições religiosas, de todos os âmbitos religiosos que vivenciamos aqui na Terra. Para nós, os ocidentais, pondera ele, a voz mais familiar é, obviamente, a de Sócrates. Engraçado é que este ensinamento, este alerta que Aldo nos traz, a partir deste alerta, a gente consegue compreender que para nós espíritas também vem este ensinamento e citando o mesmo espírito de Sócrates. Aí mas ele faz o alerta também que esta ideia do conhecimento de si mesmo também pertenceu a expositores de outros aspectos do conhecimento humano, expositores hindus da filosofia perene, também insistiram neste tema. Mas se fizermos uma análise do conhecimento espírita, percebemos que ele tem razão, porque se formos para a questão 919 do Livro dos Espíritos, vamos perceber concretamente que os espíritos nos trouxeram este ensinamento a respeito do conhecimento de si mesmo. Na questão 919, indaga-se qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí nos vem a resposta. Um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Quem é este sábio da antiguidade, ao qual se referiu aqui? Sócrates. E aí, no decorrer desta resposta, tem a mensagem de Santo Agostinho a respeito do questionamento que ele faz para sua própria consciência, questionamento diário que ele faz e que devemos fazer para analisar o nosso comportamento. Né? E fica aqui a ideia de que tem esta conexão da necessidade do conhecimento de si mesmo e os próprios espíritos nos trazem a mensagem do ensinamento de Sócrates, ao qual se referiu o próprio Aldous na resposta dele, né? Na análise que ele faz a respeito do conhecimento de si mesmo.
esta é mais uma conexão que tem desta obra da filosofia perene com a doutrina espírita, a necessidade do conhecimento de si mesmo, mencionando inclusive o mesmo tronco do conhecimento, que é a mensagem de Sócrates, né? A ideia que Sócrates teve a respeito do conhecimento. Superando este debate, né, este ponto, vamos aqui caminhar. O progresso espiritual, ainda na ideia do conhecimento de si mesmo, ele pode ser obtido, obviamente, mediante o crescente conhecimento, a crescente evolução do conhecimento do eu como nada e da divindade como realidade que abrange tudo. Ou seja, aqui ele nos traz o alerta de que o progresso espiritual, a evolução espiritual, ela só se dará mediante a diminuição máxima, mas desde que paulatina, desde que pouco a pouco, mas este progresso só vai se materializar em algum momento quando houver o crescente conhecimento do eu como nada e da divindade como realidade que abrange tudo. Ou seja, na visão de Aldo, o progresso espiritual, a evolução espiritual, ela só se dará quando compreendermos que nada somos e compreendermos a realidade divina como algo que abrange tudo. E aí ele faz o alerta, este conhecimento não pode ser um conhecimento meramente teórico, porque se ele for um conhecimento meramente teórico, ele não é eficaz. Para que ele seja eficaz, é preciso que ele seja, aí que ele traz uma expressão muito feliz, a meu ver, ele se deve obrar em consequência. Ou seja, se não vivermos a experiência intuitiva do eu como mínimo e da realidade divina como o máximo, como aquilo que abrange tudo, ficaremos apenas no conhecimento teórico. Temos para alcançar o progresso espiritual que vivenciar na realidade prática a ideia do eu como o mínimo e da realidade divina como o máximo, como aquilo que tudo abrange. Isso é algo muito complexo de se vivenciar e que mostra o quão distantes estamos da evolução espiritual. Porque o que vivemos hoje, o que vivenciamos nos dias atuais, nos dias contemporâneos, é a ideia do eu como o máximo, ou seja, é a ideia do ego como a figura central da trajetória do indivíduo aqui na Terra. E todas as outras realidades, inclusive a realidade divina, elas são colocadas em segundo plano, porque o que impera no nosso planeta, nas relações sociais, nas relações hierárquicas, do ponto de vista profissional, do ponto de vista econômico, que vivenciamos no nosso planeta, é a ideia do eu como figura central, como o máximo. Então, é absolutamente distinto e oposto do que defende Aldo. E se fizermos essa análise, é isto que os Espíritos nos recomendam. É isto que Jesus Cristo nos recomendou e nos recomenda. Obviamente, não estou traçando paralelo entre Jesus Cristo e Aldo, mas o ponto central aqui, a meu ver, a meu sentir, é a ideia da diminuição do nosso eu, da redução máxima do nosso eu, da submissão máxima do ego, a imposição da realidade divina como algo que abrange tudo, como algo que cria tudo, ou seja, é o indivíduo se compreender como criatura e não como criador. Pode passar, Rui, por gentileza. Caminha aqui Aldous, traçando a ideia de que o temor, a preocupação, a ansiedade, estes três aspectos e mais outros formam o núcleo central do eu individualizado. Ou seja, o temor ele não pode ser eliminado pelo esforço pessoal, mas só pela absorção do eu em uma causa maior. Aqui o indivíduo
precisa, para eliminar este temor, que é tão característico do eu, ele precisa compreender que deve haver uma causa maior em seus próprios interesses. Se ele não compreender que deve haver uma causa maior nos seus interesses, ele não vai conseguir diminuir esse eu e, consequentemente, ele vai continuar vivenciando o temor que faz parte deste eu, a preocupação e a ansiedade que fazem parte deste eu. E é basicamente o que vivenciamos nos dias atuais. O temor, a preocupação e a ansiedade são três aspectos que fazem parte concretamente da nossa realidade diária. Todos nós aqui temos temores, temos preocupações, temos ansiedades, e se fizermos esta análise, o pano de fundo desses três sentimentos, dessas três emoções que tanto nos adoecem, o pano de fundo é o nosso eu, é o nosso ego como figura central das nossas vidas. Então, na realidade, na prática, em realidade, não temos a compreensão de uma causa maior do que o nosso próprio eu. Então, nós espíritas devemos fazer esta reflexão. O comportamento espírita, a vivência espírita, a vivência da doutrina e dos ensinamentos de Jesus Cristo, esta vivência deve representar para nós uma causa maior, para que não tenhamos o temor, a preocupação e a ansiedade que fazem parte do nosso eu. Mas percebemos com este ensinamento aqui de Aldo, que nem a doutrina e nem os ensinamentos de Jesus Cristo são para nós a figura central de nossas vidas. Porque se fosse a figura central, não teríamos essas três emoções tão concretamente vividas na nossa realidade social. Aqui fica o alerta para nós, espíritas. É preciso que haja uma causa maior e que seja a razão dos nossos próprios interesses. Não estou defendendo aqui a ideia de que devemos viver sem ter nenhuma preocupação com os aspectos da vida material. Não é isso. A análise que eu faço, baseada na análise de Aldous, é a ideia de que, embora tenhamos que viver todos os aspectos da vida material e que nos incomodam, porque fazem parte da necessidade na nossa vivência espiritual, para que a gente consiga evoluir satisfatoriamente, mas embora tenhamos que viver todos estes aspectos, nós precisamos compreender que o pano de fundo das nossas vidas, a razão da nossa existência, é a ideia de Deus, é a ideia, para nós espíritas, da doutrina e dos ensinamentos de Jesus Cristo, porque isto é o remédio, é o medicamento para o temor, para a preocupação e para a ansiedade. É este o meu pensamento a respeito disso, baseado no que diz Aldo, né? Vamos lá, Rui, por favor. Encerrando o subitem número 9, e a ideia do conhecimento de si mesmo, eu peço perdão a vocês, mas fica aqui que eu achei muito interessante esta mensagem, para que a gente possa fazer uma análise do que diz Santa Catalina de Siena, para que possamos compreender como um espírito de bom nível, do ponto de vista evolutivo, para como um espírito deve compreender o seu papel social. Ela nos traz aqui a seguinte questão. Minha filha constrói duas celas. Primeiro, uma cela real, para que não ronde e fale muito, a não ser que seja necessário ou possa fazê-lo por amor ao seu próximo. Logo, construa uma cela espiritual, que sempre poderá levar contigo, e é esta a cela do verdadeiro conhecimento de si mesmo. Encontrará aí o conhecimento da bondade de Deus para consigo. Aqui há realmente duas celas em uma, e se viver em uma delas, também deve viver na outra. Em outro caso, a alma se desesperará ou será presunçosa. Se residisse só no conhecimento de si mesmo, desesperaria. Se residisse no conhecimento de Deus sozinho, veria tentada a presunção. Uma deve ir com a outra e assim alcançará a perfeição. Então, nos traz aqui o ensinamento, Santa Catalina de Siena,
a qual fez menção Aldous, que devemos construir em nossa vida duas celas. Uma cela material, que, a meu ver, não tem tanta importância neste aspecto, mas uma cela espiritual, que é composta de duas celas em uma. Esta cela espiritual é o cabresto que devemos trazer para as nossas vidas, e este cabresto, esta cela, servirá como limitação para a atuação do indivíduo, mas não como limitação negativa, mas uma limitação positiva, que dê para o indivíduo a real dimensão da atuação dele. E que ao vivermos nesta cela, devemos compreender os aspectos de duas celas, porque uma cela é a compreensão do nosso papel, a segunda cela seria a compreensão de Deus, porque se as duas não existissem ao mesmo tempo, nos geraria a tentação, a presunção, e se tivesse apenas uma outra cela espiritual, estaríamos fadados ao desespero. Ou seja, aqui o indivíduo impõe para ele a necessidade de estabelecer limite para a sua atuação. E isso faz com que tenhamos a ideia de que, à medida que os espíritos evoluem, a sua atuação, por incrível que pareça, a meu sentir, fica uma atuação muito mais limitada, porque a capacidade de errar, a possibilidade de agir em dissonância com dos ensinamentos divinos, dos ensinamentos de Jesus Cristo também, é muito menos tolerável, ou seja, existe em uma escala muito menor do que para nós. Ou seja, à medida que os espíritos evoluem, a capacidade que o indivíduo tem de errar vai se reduzindo. O espírito tem um poder mental, uma condição maior de fazer escolhas, do ponto de vista da qualidade destas escolhas, mas, ao mesmo tempo, ele praticamente não tem escolha que não seja agir no bem. Então, se a gente analisar, por exemplo, os espíritos superiores, eles não têm escolha. Eles precisam agir no bem. Se você olhar, fizer uma análise a respeito do comportamento de Jesus Cristo, que é que temos essa condição de fazer essa análise do comportamento de Jesus, você percebe que na atuação dele, em toda a atuação dele aqui, quando esteve entre nós, encarnados, foi uma atuação que não tinha escolha. Ele apenas servia ao Pai. Ele apenas atuava em conformidade com o ensinamento do Pai. E em todos os momentos em que lhe era ofertada esta escolha, ele não seguia a possibilidade de escolher. Ele desejava: Pai, faça a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Ou seja, ele compreende que precisava agir no bem. E este é o espírito de maior nível evolutivo, intelecto-moral, que já tivemos aqui entre nós. Ele é o exemplo máximo de atuação desta, a meu ver, cela espiritual, porque era uma cela que ele próprio estabelecia para si, mas é uma cela que liberta ao mesmo tempo. Rui, por favor, vamos avançar, vamos adentrar aqui no subitem de número 10, a graça e o livre-arbítrio. Definida, que faz análise ainda Aldous, definida em termos psicológicos, esta graça, a graça ela é algo que nos ajuda, e essa graça ela pode ser dividida ou subdividida em 3 espécies, segundo ele. Temos a graça animal, temos a graça humana e a graça espiritual. Esta graça animal, segundo Aldous, ela vem quando vivemos de pleno acordo com a nossa própria natureza no plano biológico, ou seja, é a harmonia que o indivíduo deve vivenciar
com os aspectos da sua vida material relacionados à sua formação corporal. Aí que ele faz a análise de que conseguimos viver esta graça material, esta graça animal, quando não danificamos o nosso corpo com excessos, quando não comprometemos o nosso veículo fisiológico de atuação do espírito aqui na vida material, com ânsias, com aversões conscientes, com dificuldades que fazem parte da nossa trajetória enquanto espíritos encarnados. Então, quando atuamos em consonância com uma realidade de conservação deste veículo físico, que é o nosso corpo, vivemos esta graça animal ou esta graça material. Ou seja, quando temos saúde, quando temos uma boa alimentação, quando vivemos em harmonia com o nosso corpo e com a nossa realidade material, alcançamos a graça animal, a graça material. Ou seja, quando o indivíduo não tem isto, quando ele não tem a saúde, quando a sua atuação não está em harmonia com a saúde do seu corpo, ele não tem a graça animal ou a graça material. E aí podemos traçar um paralelo com os ensinamentos dos espíritos, quando vamos lá da lei de conservação, nas questões 715 e 716, quando os espíritos nos trazem ensinamentos a respeito da nossa necessidade de conservação, né? E aí na 715, como pode conhecer o limite do necessário? Os espíritos nos respondem: aquele que é ponderado e o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. Ou seja, muitas vezes o indivíduo tem a intuição do que é necessário para a sua atuação na vida material. Mas muitas vezes nós só chegamos a conhecer este necessário para nós com a experiência da compreensão do que não é necessário. Ou seja, o custo é alto, muitas vezes, para que nós compreendamos o que é necessário para a nossa atuação na vida material. Ou seja, o custo ele vem dos nossos excessos, pode ser uma doença, pode ser o sofrimento que o desejo do dinheiro, dos aspectos materiais da nossa vida nos trazem, a dor da privação, a dor do excesso, nos traz esse ensinamento do que é necessário para nós. Na 716, os espíritos nos respondem a seguinte questão. O questionamento é o seguinte: mediante a organização que nos deu, traçou a natureza o limite das nossas necessidades? Fica o questionamento, Kardec, e a resposta vem: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ou seja, os vícios aos quais se referiu Aldous lá no início da nossa apresentação voltam aqui com os espíritos como transformadores da nossa visão de necessidade. Ou seja, os vícios eles fazem com que tenhamos uma compreensão distinta e não real a respeito da nossa necessidade para vivermos em harmonia com o divino, em harmonia com a natureza, e que nos trazem muita dor, muito sofrimento, porque criam em nós necessidades que não são reais, são artificiais. Voltando lá para os nossos slides, eu peço a Rui, por favor, que passe. Passemos agora para a segunda graça. Peço perdão, porque o barulho aqui é muito grande. A segunda graça é a graça humana, que nos trouxe esta ideia, Aldo. A graça humana, ela vem de pessoas ou de grupos sociais, ou dos nossos próprios desejos, das nossas próprias esperanças e imaginações. Ou seja, é uma graça que diz respeito aos aspectos dos nossos relacionamentos sociais, das nossas relações humanas, e que isso nos traz um estado de graça humana. Ou seja, é a graça durante a infância,
a graça que vem da mãe, vem do pai, vem das pessoas pelas quais nos nutrimos bons sentimentos. Ele cita aqui, né, da ama ou do professor querido. Numa etapa posterior desta graça humana, mas ainda nela, experimentamos a graça dos amigos, a graça de outros relacionamentos, né, do nosso relacionamento conjugal. E aqui ele traz um aspecto que, a meu ver, é muito importante, a graça do guru ou do diretor espiritual, e que cabe uma reflexão de todos os movimentos religiosos como um todo e também do movimento espírita a respeito do estado de graça quanto ao nosso guru, o diretor espiritual, e também quanto aos espíritos que, teoricamente, são os nossos mentores espirituais. É preciso que compreendamos que este estado de graça, que tanto damos valor, como se fosse algo fundamental para o nosso desenvolvimento espiritual, ele ainda é um estado de graça que diz respeito à nossa condição humana de subdesenvolvimento. Porque, muitas vezes, são aspectos relacionados à nossa vida material e que também está coberto, está escamoteado por nossas fragilidades morais, por nossas fragilidades emocionais, por nossas dificuldades de fazermos escolhas em consonância com o que nos diz o Cristo. Ou seja, esta etapa da graça, a graça humana, ainda é uma graça característica da nossa condição, e que damos a esta graça, muitas vezes, uma dimensão que ela, em realidade, não tem. Damos, a meu ver, a esta graça humana um aspecto de graça espiritual, sobretudo quando analisamos a nossa relação com o nosso guru, ou nosso diretor espiritual, ou os espíritos que nos cercam, como teoricamente os nossos mentores. Damos a eles, muitas vezes, a noção de uma grandeza que não temos, que eles não têm, muitas vezes. E aí gera a dor e a frustração. E os exemplos são muito vivos em nossa realidade. Basta a gente olhar para o lado e perceber que essa graça humana, que achamos que ela é o suprassumo do desenvolvimento, é uma graça ainda muito frágil, muito fragilizada, porque ela é permeada por estes aspectos das fragilidades humanas, mas que achamos que eles não existem. Ainda nos aspectos da graça humana, ele traça aqui a ideia de que finalmente existem aí também os nossos ideais, que são ideais baixos ou altos, a depender da nossa forma de ver a vida, mas que não deixam de ser os nossos ideais. E aí temos a ideia dos aspectos religiosos, né? Ele traça aqui o termo piedosos fiéis das diversas religiões. E aí, por fim, vamos analisar a graça espiritual, que é a graça mais profunda, que é uma graça mais pura e que é mais consentânea com os ensinamentos do Cristo. Esta graça espiritual a qual ele se refere, ela não pode ser recebida, segundo ele, né? Não pode ser recebida continuamente, nem em sua plenitude. Ou seja, ele não deixa de reconhecer a nossa condição ainda de espíritos imperfeitos, porque não temos esta graça em sua plenitude, salvo por aqueles que, mediante a vontade, eliminaram a sua obstinação, até o ponto de poder dizer com verdade: não eu, mas Deus em mim. Ou seja, eu faço a seguinte interpretação: nós vivemos essa graça espiritual em momentos muito ínfimos. Esta graça, repare, ela não é o amor divino para conosco. Ela não é uma emanação de Deus para nós. Não é uma emanação de Jesus Cristo para nós, essa graça divina. É uma graça que o próprio indivíduo, ou seja, é uma graça que diz respeito à sua autoiluminação.
como nós não conseguimos nos auto-iluminarmos, não temos ainda a capacidade de viver, se não em poucos momentos, muito raros, esta graça espiritual. Mas à medida que vamos evoluindo, ou seja, os espíritos, quando chegam em um nível de perfeição satisfatória, eles conseguem viver mais concretamente e mais continuamente esta graça, mas é uma graça que tem a seguinte visão: não eu, mas Deus em mim. Ou seja, o eu é subjugado pela noção que o indivíduo passa a ter de Deus em sua vida, pela noção que o indivíduo passa a ter da sua realidade espiritual e do seu papel, a necessidade de sua atuação em conformidade com Deus, com Cristo. É esta a graça espiritual, que muitas vezes confundimos esta graça com a própria graça humana. E aí ele nos traz aqui, já para a gente finalizar, que esta graça espiritual ela tem a sua origem na divina base de todo ser, e ela é concedida com o propósito de ajudar o homem a conseguir essa finalidade última, que é a chegar à perfeição relativa, que é chegar a um nível satisfatório de evolução. E aí ele traça aqui que conseguimos compreender e chegar a esta graça através de nossas escolhas, quando conseguimos fazer, através da nossa consciência, eleições que estabelecemos nesta eleição diária a ideia de um código ético claramente formulado. E aqui ele traça isso, eu compreendo, como se fosse a ideia do livre-arbítrio do indivíduo. Ele, à medida que ele evolui, a sua capacidade de decidir melhora sensivelmente, e ele estabelece para si uma espécie de código ético claramente formulado, e ele toma as decisões, ele faz as eleições das suas decisões de uma forma muito satisfatória, e ele consegue alcançar essa graça espiritual. Então, percebemos que o nosso código de ética está muito longe de ser claramente formulado para nós, e o nosso livre-arbítrio é muito comprometido pelas nossas imperfeições espirituais, pela nossa dificuldade de eleger as decisões mais corretas em nossa vida, em nossas vidas, e ficamos cada vez mais afastados dessa graça espiritual. Mas, a meu ver, aqui, esta capacidade de decidir, esse livre-arbítrio, ele é maior em tese para os espíritos mais evoluídos. E voltando ao que a gente tratou, quando o espírito chega a um nível de evolução satisfatório, o livre-arbítrio é maior no sentido de que o indivíduo tem mais condição mental de agir acertadamente, mais condição, tem mais estofo espiritual, moral, para agir acertadamente. Mas não que as escolhas dele sejam maiores, pelo contrário, a meu sentir, as escolhas elas ficam mais raras, porque o indivíduo mais evoluído, ele só consegue, ele só pode, ele só deve agir em consonância com o que diz a lei divina, com o que nos estabelece a lei divina. Senão, ele não teria esta condição espiritual. E, para finalizar, voltando ao início, aos aspectos que formam o esboço base, que formam a base da filosofia perene, vamos fazer traçar um paralelo entre estes aspectos básicos da filosofia perene que permeiam, segundo Aldous, todas as religiões místicas. Vamos tentar traçar um paralelo com a base da doutrina. O primeiro ponto, segundo ele, que existe uma divindade ou um fundamento que é o princípio não manifestado de toda manifestação. E o segundo ponto também diz respeito a este fundamento, segundo Aldous, o fundamento ou esta divindade é ao mesmo tempo transcendente e imanente. Se analisarmos a doutrina e os aspectos fundamentais da doutrina, veremos que a noção que temos de Deus e os espíritos nos trazem do que é Deus, temos aqui a noção de que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então conseguimos compreender este Deus também como este fundamento, com características
diferentes, mas a ideia central é de que é algo que é transcendente e imanente e que é a causa primeira de todas as coisas. O terceiro aspecto dos fundamentos da filosofia perene é que é possível que os seres humanos amem, conheçam e se tornem efetivamente identificados com este fundamento, com Deus. E aqui, se analisarmos a doutrina, o que os espíritos nos dizem? Nos dizem que, à medida que desenvolvemos a nossa capacidade de amar, conseguiremos ver a Deus, conseguiremos chegar até Deus sentindo a sua essência, porque vamos evoluindo, nos identificando ainda mais com Ele, com o amor, com o seu amor. O quarto ponto dos aspectos básicos da filosofia perene é a ideia de que alcançar este conhecimento unitivo para realizar essa identidade suprema é o objetivo final e propósito desta existência humana. Ou seja, chegar até Deus, entre aspas, é o objetivo final, é o propósito final da existência humana. E se analisarmos, chegarmos a um nível evolutivo e que possamos compreender melhor e viver melhor Deus em nossas vidas, na medida que evoluímos, também é o nosso propósito, mas não da existência humana, mas da existência espiritual. Existe, aqui, para finalizar, existe uma lei ou um dharma que deve ser obedecida, um tal ou um caminho deve ser seguido para que os homens alcancem a sua finalidade última. Podemos traçar um paralelo com a ideia da necessidade que temos de vivenciar existências sucessivas e que isso representará uma evolução na escala, na trajetória do indivíduo, na trajetória espiritual, evolutiva do indivíduo, e que este caminho deve ser percorrido, ou seja, o caminho das sucessivas existências, para que o homem e para nós o espírito alcancem a sua finalidade última, que é chegar à perfeição relativa, que é chegar a um nível satisfatório de evolução. Desta maneira, eu encerro o nosso comentário de hoje, agradecendo a todos e todos pela paciência.